Boa tarde, buenas tardes. Eu estou tendo uma experiência muito interessante. Eu estou teniendo uma experiência muito interessante de falar com os colegas, os psicoanalistas de língua hispânica, de falar com os analistas de língua hispânica. Eles são analistas experientes, expertos. São analistas já experientes. São viejos como eu mesma. São velhos como eu mesma. E nós estamos começando a cambiar nossas questões, nossas ideias, nossos estudos, nossas dúvidas, e nós podemos trocar nossas experiências, nossos estudos, nossas dúvidas. Quero agradecer a estes amigos e também a los brasileiros. Quero agradecer a esses amigos e também aos brasileiros. Os analistas brasileiros me han surpreendido. Os analistas brasileiros também me têm surpreendido com todas as contribuições que fazem em e-mail, assim como os hispânicos. Os brasileiros estão me surpreendendo com as contribuições que têm feito por e-mail, assim como também os hispânicos. Bom, nós vamos dar continuidade ao trabalho que fez Lacan, lembrando uma parte para poder chegar no parágrafo 181. O problema é o seguinte: ele parte lá atrás do ser para a morte do Heidegger e vai chegar no ser para a morte do próprio Empédocles. Ele vai falar que o desejo é bom lembrar que o desejo é intransitivo, mas o desejo a criança, numa certa época, antes dela ter assumido o nascimento do simbólico nela, ela tem uma vivência de derelição, e até que ela assume esse simbólico. Quando ela assume esse simbólico, o outro, o outrinho, a pessoa que falta a ela, o pai, a mãe, quem cuida dela, esse cuidador não está. E ele passa, já que assumiu o simbólico, a representar isso, mesmo que ele ainda não tenha o domínio da língua, como o netinho de Freud, que dizia ó, ele não dizia for, ele dizia ó, dá. Ele passa a ter um domínio deste outro de quem ele depende e que vai embora e o abandona. E ele vai constituindo esse objeto como o seu próprio sofrimento. Então, o que ele começa a fazer? Um jogo com ele mesmo, que ele controla a ida desse objeto para fora, e esse objeto ele então passa a expulsar o objeto. Então, o desejo dele volta, mas já volta como? Aí sim, ele tem desejo, diferente de um bichinho que a gente tem em casa. Ele tem desejo, o desejo é intransitivo, mas aí o desejo já passa a plugar com a vivência de essa compulsão, essa de repetição, que tem a ver com o quê? Com a pulsão de morte. Então, ele vai e volta, e aí ele mesmo começa a fazer um assassinato, ele próprio, desse objeto. Ele expulsa, ele é que expulsou o objeto, mamãe, não é? Eu falei disso da outra vez. A gente aqui tem a questão da morte e tem a questão que é diferente da vida e morte, no sentido
sentido do animal, no sentido do mundo. A vida permanece sempre. E na vida tem os mortais e os imortais ao mesmo tempo. Somos todos mortais, né? No bios. E aí, até lá no cosmos também, né? Os planetas vão acabar. Mas a vida continua, a vontade da vida é soberana. E ela perdura. Mas no ser humano, naquele ser, ele começa a lidar com a questão da morte. Então ele mata, ele tira, ele bota para fora. Bom, o Lacan sai da noção de morte do existencialismo para uma noção de morte do Heidegger, onde ele vai falar, nesse homem do Heidegger, que ele diz possibilidade absolutamente própria, incondicional, insuperável, certeira e como tal indeterminada no sujeito. Indeterminada, quer dizer, do sujeito definido por sua historicidade. E é dessa situação que o sujeito fica falando desse passado de forma real, que é um passado que se manifesta revertido na repetição dentro da nossa clínica. E é ele que vem. E aí o Freud foi ler Empédocles, e aí ele se livra da questão do masoquismo primário para começar a entender essa questão de morte de outra maneira a partir de ler o Empédocles. E eu falei para vocês que nós temos 4 coisas. É a filia, que é esse sentimento de amizade, de estar bem, e o nekos, que é o desagradável. De um lado está aqui o sujeito, e esse sujeito fica falando sob forma real do seu passado, que se manifesta repetido na repetição. A repetição tem a ver com a pulsão de morte. Embora a pulsão seja um conceito diferente do de repetição, mas tem o Wiederholungszwang, onde ele vai trabalhar com a falta do objeto e ele mesmo vai administrar, e ele vai matar o objeto, o objeto é ele quem botou para fora, é ele quem expulsou para fora. Então é isso tudo que aparece nas nossas clínicas. Muito bem? E aí ele vai seguir com o seguinte, uma coisa que eu queria falar também, ele fala da morte. Ele vai falar assim, no 181, a liberdade do homem inscreve-se inteira no triângulo constitutivo da renúncia que ele impõe ao desejo do outro, pela ameaça da morte para o gozo dos frutos de sua servidão. Ele não vai mais servir ao outro. Qual outro? Aquele que abandonou ele, que explora ele, etc. Sacrifício consentido de sua vida pelas razões que dão à vida humana sua dimensão e pela renúncia suicida do vencido, que frustra da vitória o Senhor que ele deixa entregue à sua desumana solidão. Ele mata, mas ele mata também o analista, quando ele larga o analista e deixa o analista a pé. O analista que se sentia ou didata ou importante, de repente ele troca de analista e vai embora. Isso não deixa de ser um assassinato também. Com relação a Empédocles, a gente naquela época da Grécia, você tem muito esse tipo de assassinato. O Empédocles se julgou porque ele queria virar um deus, ficar como um deus. Não ficou propriamente como um deus, mas ficou como um homem muito conhecido. A gente tem o Sócrates. O Sócrates nessa época, quando ele teve o julgamento, porque ele tinha uma maneira de trabalhar que contradizia. Na verdade, ele tirava o lucro das outras escolas. Ele é julgado, e aí só cabe a ele tomar cicuta e morrer.
Aí a mulher dele vai lá, leva os amigos dão um jeito para ele sair da prisão, fugido. Ele diz, para quê? Se eu fugir, eu vou ser um fugitivo vivo, muito bem, e as minhas ideias não vão seguir depois da minha morte. A gente tem também o caso da Safo. A Safo era uma mulher grega que é do século VII. Naquela época, a homossexualidade era coisa comum, tá? Os homens, todo homem, até o Sócrates, foi um efebo de algum outro homem antes. Depois ele vai ficando velho e ele vai tendo o seu efebo, os garotinhos. No caso das mulheres, elas ficam com o cabelo comprido e elas têm uma vida bastante homossexual. Até que chega uma hora do casamento, elas cortam o cabelo e elas são preparadas. Preparar significa ensinar como é que elas vão transar, como é que é a relação no casamento, uma relação heterossexual. A Safo era uma das preparadoras de casamento para as mulheres. Ensinava tudo da sexualidade para as mulheres. E a Safo é interessantíssima. Existe um livro chamado Eros, Tecelão de Mitos, que é editado por esqueci agora, um professor de São Paulo muito importante. É um livro grosso, muito bonito, vale a pena. Eros, Tecelão de Mitos. A história da Safo e tem os poemas dela. E vocês vão vendo como era a Grécia daquela época. A Safo vai lá pelas tantas e ela se apaixona por um camarada, que eu acho que se chama Fael, se eu não estou errada. E esse camarada, ela diz que a Afrodite tirou o cara dela. Então ela vai se atirar do rochedo, porque, ou seja, ela vai de volta para a própria Afrodite, né? Que a Afrodite é a espuma do mar. E o outro quer ser Deus. O outro quer, de qualquer maneira, eles tentam controlar a morte dessa maneira. Por dizer que são um ser para a morte, não tem como, né? É diferente dos nossos suicidas mais comuns, mas é diferente só porque os nossos suicidas comuns são comuns. Se você olhar a história de cada um quis, de certa maneira, deixar uma marca na vida. Salvo um caso de esquizofrenia, onde ele perde a consciência e se atira, mas ele está completamente inconsciente. Mas esses que têm consciência do que estão fazendo, eles querem deixar... tem um presidente que diz que ele estava morrendo, né, para entrar na história. Na verdade, o que ele não queria era sair do Palácio do Catete e ir embora, que nem a Dilma deixou de ser presidente ou qualquer um. O trabalho dele que deixou ele na história foi que ele fez as leis trabalhistas, ele fez muita coisa pelo país, foi considerado o pai dos pobres, mas não porque foi suicida. Essa história aí não combina. Ele não quis, foi saído. E aí, o que ele fez? Ele fez esse mecanismo que a criança faz. Ela controla, ela então fica controlando o algoz dela. É a mesma coisa, tá? Bom, eu queria falar isso porque falam muito em suicídio. Suicídios são os vários suicídios. Tem o suicídio do deprimido, que ele não suporta mais o horror que ele está vivendo, ele se mata para ver se acaba com aquilo. Você tem o suicídio desses camaradas que querem entrar para uma imortalidade, acabam caindo, né? A Safo caiu justamente na mão da Afrodite. Ou o Sócrates, se o Sócrates de fato não tivesse tomado a cicuta, porque ele fala, eu não queria me matar, não, né? Tá lá aquele bando de gente. Mas eu não posso jogar fora minhas ideias. E são vários. Esse ser para a morte, ele é muito discutível, né? O próprio Freud fez um acerto com Max Schur, que quando chegasse no final do câncer, e o Max Schur aceitou, e está escrito isso, que desse a morfina para ele, porque ele não queria continuar vivendo. É um suicídio? Não. Ele interrompeu a vida, mas ela já não era mais possível.
Então, estão falando tanto de suicídio na rede que eu achei melhor falar antes que começassem a aparecer um monte de empédocles pulando aqui do Corcovado. Olha só, não é bem assim, tá? A gente tem que ver cada caso. Eu me lembro do Otton Bastos, que era um excelente psiquiatra, foi o presidente da Associação Internacional de Psiquiatria. Num congresso, ele estava passando e ouviu uma mesa redonda absurda sobre o suicídio. Ele pegou, entrou, puxou uma cadeirinha, sentou na mesa redonda e começou a falar. Ele disse: eu tive alguns pacientes suicidas e para cada paciente suicida que eu tive, eu escrevi uma tese. Então, quer dizer, não é bem assim que a coisa se passa, tá? A gente vai entrar no 181 para poder seguir com 182 e eu precisava falar essas coisas que eu falei para você.